E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, shalom a você que está nos assistindo através da tvsião.com. Eu sou o professor Mateus Andona, do Ministério Ensinando de Sião. O Ministério Ensinando de Sião é um ministério que existe no Brasil há quase 20 anos e é um ministério que tem por objetivo e intuito levar as boas novas do Messias Yeshua à casa de Israel, buscando a restauração de Israel e ao mesmo tempo também auxiliando a igreja gentílica a se reconectar com as suas raízes bíblicas, originais, apostólicas e judaicas. Este tem sido o nosso objetivo nesses últimos anos e estamos muito felizes porque estamos novamente com o programa Torá em Debate para a sua caminhada espiritual, para a sua caminhada como discípulo do Messias, Yeshua, servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu diria, com a minha humilde experiência, já morei em Israel há alguns anos, recentemente fiz mestrado na Universidade Hebraica e também morei em Israel há mais de 10 anos, numa temporada para estudo do hebraico, e eu vi uma diferença muito grande nessas minhas estadias em Israel. A primeira vez que eu habitei em Israel foi em 98, 99, e a segunda vez foi agora, em 2009, 2010. E notei uma diferença muito grande em relação ao como o judeu vê a pessoa de Yeshua, Jesus. Eu me lembro muito bem que da primeira vez que habitei em Israel, não se podia falar sobre Jesus ou Yeshua. Era quase um nome proibido nos meios religiosos de Israel e até mesmo nos meios seculares. Não se ouvia falar de Jesus, apenas o próprio Israel, os próprios locais onde Yeshua, Jesus esteve, esses locais falam por si próprios. Eu me lembro das palavras de Yeshua, quando disseram a ele, olha, peça aos seus discípulos para que se calem, porque estão aclamando o Senhor como rei, e isso não pega bem aqui para um Israel sob domínio romano. Yeshua então vira para aqueles que o repreendem e diz, olha, mesmo que eu dissesse para que eles se calem, se eles se calarem, essas pedras clamarão. O que nós vemos em Israel nos dias de hoje é exatamente isso. As pedras falam a história do Filho de Deus. A cada local que Yeshua passou, cada milagre relatado no livro da Brit Hadashah, do Novo Testamento, nós temos em Israel aquela história viva. Então, os locais, as pedras, como Yeshua disse, elas falam por si só. Então, quando eu habitei em Israel em 98, 99, era apenas esse tipo de mídia que o nome Yeshua, que a história de Yeshua tinha em Israel. Não se falava na televisão, pouquíssimos autores e professores e acadêmicos tratavam a respeito de Yeshua, de Jesus. E agora, tendo morado em Israel em 2009 e 2010, há 3, 4 anos, vi uma diferença tremenda. Dessa vez, o nome de Yeshua, a história de Yeshua, o Yeshua histórico, o Yeshua que nós lemos a respeito dele no Novo Testamento, estava por todo lugar. Estava na televisão israelense, estava na academia, na Universidade Hebraica, tínhamos aulas lá sobre as primeiras comunidades de judeus discípulos desse Yeshua. Víamos como Yeshua era um judeu, como ele foi fiel às suas tradições, como ele não veio dar início a uma religião, como foi feito em nome dele, mas como veio implantar o reino dos céus, como veio trazer a Torá mais próxima e renovada a Israel, ao povo judeu, como os profetas disseram que o Messias faria na sua primeira vinda. Então eu vi uma mudança muito grande e Yeshua está por todo lugar na mídia israelense. A cada semana, quando morei em Israel, havia um documentário na televisão israelense sobre Yeshua, sobre Jesus. Ou fosse a respeito da crucificação, ou fosse a respeito da verdadeira fisionomia, de Yeshua, que o cristianismo imortalizou uma fisionomia não muito judaica, europeia, um Jesus com cabelos loiros, olhos azuis, e então tinha ali, havia programas que tratavam da fisionomia original de Yeshua, com base em descobertas que foram feitas de ossos de judeus da época de Jesus, da época do primeiro século.
Havia, por exemplo, documentários a respeito do ensino de Yeshua. Havia documentários, eu assisti na TV israelense, a TV aberta israelense, documentários sobre as parábolas de Yeshua, como Yeshua ensinava. E havia muitos paralelos de como rabinos, antes e principalmente depois de Yeshua, ensinavam na mesma linha. Então, todo esse movimento, todo esse trabalho, toda essa atividade da mídia israelense veio a trazer Yeshua e a sua história novamente como um assunto pertinente, um assunto da moda, vamos dizer assim, um assunto atual na sociedade israelense. Não há documentários provando que ele é o Messias, porque isso também já geraria muita polêmica, mas há documentários dizendo sobre a história de Yeshua, provando que esse Yeshua que o cristianismo tem mostrado por 2000 anos, não é o Yeshua que realmente existiu. Então, tudo isso tem sido feito. Yeshua está na televisão israelense, Yeshua está nas universidades, Yeshua está nos livros que muitos judeus têm publicado, provando, mostrando o quão judeu era o Yeshua, o Jesus histórico. E nesse contexto, onde Yeshua volta novamente a ser um assunto em Israel, assim como ele era no primeiro século, nós vemos que Yeshua, depois que ele começa o seu ministério aos 30 anos, ele é comentado em todos os locais, todos os lugares as pessoas já tinham ouvido falar desse homem de Nazaré que fazia milagres, e havia uns que diziam que ele era o Mashiach, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era um profeta, mas enfim, era o assunto da sociedade israelense, e isso está acontecendo novamente. Há alguns anos, precisamente no ano de 2006, no início de 2006, faleceu em Israel um rabino de grande renome. Esse rabino foi influente na formação do Estado moderno de Israel, no mandato britânico, na substituição do governo turco para o mandato britânico, na independência de Israel, no estabelecimento dos primeiros governos da sociedade israelense. Esse rabino era um rabino muito influente nos meios religiosos. Ele era um cabalista, ele era um rabino de origem sefardita, de origem oriental, na verdade, Mizrahi. E ele era muito influente, próximo aos governantes de Israel, com tinha um poder muito grande de formação de opinião. Era um rabino que atribuía-se a ele milagres, judeus que receberam curas através da sua intercessão, da sua tefilá, da sua oração. E este rabino, ele veio a falecer no ano de 2006, precisamente em janeiro de 2006, no inverno israelense. E no seu funeral houve 300 mil pessoas, religiosos principalmente, mas também judeus seculares. Toda a sociedade israelense parou para acompanhar o cortejo fúnebre e o enterro desse rabino, desse tzadik, de um verdadeiro justo, que tanto abençoou e que fez parte da história moderna de Israel. Esse rabino, o qual nós estamos falando, veja aí na tela, é o rabino Yitzhak Kaduri. O rabino Yitzhak Kaduri, você está vendo aí a foto dele, Ele nasceu em Bagdá, provavelmente no ano de 1898. Eu digo isso porque não há uma certidão de nascimento dele, até porque naquela época, os judeus fugindo do Iraque, da perseguição muçulmana, não tinha-se ali registros de nascimento, mas disse que provavelmente ele deve ter nascido no finalzinho aí do século XIX, e ele então imigra para Israel e, como eu disse, faz parte de toda aquela formação do Estado moderno judaico. E o rabino Kaduri, ele é interessante, ele faz parte do programa de hoje, porque ele sempre deu e sempre estudou, deu profecias e estudou profecias a respeito do Mashiach. Precisamente ao término, nos últimos anos de sua vida, ele clamava ter encontros com o Messias. Ele clamava ter revelações sobre o Messias. E ele começou a escrever sobre esse conteúdo. Ele começou a escrever como seria a sociedade israelense quando o Mashiach viesse. Será que os judeus iriam reconhecê-lo prontamente? Será que ele não seria reconhecido? Será que ele seria rejeitado? Como reconhecer e identificar o verdadeiro Mashiach
quando ele viesse. Então Rabino Kaduri começou a escrever muito e a falar muito, a ensinar muito sobre o caráter e a identidade do Mashiach. E precisamente alguns meses, aliás, antes do seu falecimento, em 2006, em janeiro de 2006, Rabino Kaduri, já acamado, já na cama do hospital, ele pede para que o seu filho fosse visitá-lo, o David Kaduri, que também é um rabino de renome em Israel, já com seus 80 anos, né? Você imagina você tendo um filho com 80 anos, e Rabino Kaduri tinha provavelmente 108 anos quando ele faleceu, mas o Kaduri chama pelo filho e entrega ao filho um bilhete fechado. E ele dá a seguinte instrução para o seu filho David. Ele diz: David, eu revelarei, através do conteúdo desse bilhete, a identidade do Mashiach. Mas você não vai divulgar o conteúdo desse bilhete agora. Esse bilhete será revelado, será levado a público, será revelado 1 ano após a minha morte. Instruções claras. David Kaduri, o filho, não entendeu muito bem o que o pai estava dizendo, mas é claro que obedeceria à instrução do pai, guardaria o bilhete e o abriria, revelaria o seu conteúdo apenas 1 ano após a sua morte. Pois bem, o Rabino Kaduri faleceu então, ele morre em janeiro de 2006, e aquele bilhete então fica guardado. David Kaduri não fala nada a respeito dele, o bilhete fica guardado, e em janeiro de 2007, exatamente 1 ano após a morte do Rabino, o filho convoca uma coletiva, principalmente com líderes religiosos da época e também da imprensa secular, porque todos estavam ansiosos por saber profecias do Rabino Kaduri. O Rabino Kaduri sempre profetizou para a sociedade israelense. Há quem diga que ele profetizou sobre o tsunami, né, que ocorreu também, essa grande catástrofe, avisando aos turistas israelenses para que saíssem daquela região da Indonésia antes da catástrofe acontecer. E muitas outras profecias que Rabino Kaduri disse e entregou ao povo de Israel. Então, por causa disso, todos estavam curiosos para saber o conteúdo do tal bilhete que revelaria a identidade do Messias. O que ninguém esperava era que o conteúdo do bilhete gerou muito mais polêmica do que se esperava. Jamais se esperou que Rabino Kaduri fosse escrever o que ele escreveu. E eu agora revelo para você, se você ainda não sabe, se você ainda não leu, se você ainda não soube dessa notícia, revelo para você uma cópia original do bilhete original, uma foto do bilhete original escrito pelo Rabino Kaduri, e nós iremos lê-lo aqui na tela, e eu quero dedicar um pouco de tempo para explicar um pouco sobre o conteúdo dele. Então acompanhem aí na tela comigo. Veja. Aqui está o bilhete do Rabino Kaduri. Escrito em letras quadráticas, né, escrito à mão, ele pediu uma caneta, já estava acamado, a grafia até não está tão boa assim, mas é legível, perfeitamente legível. Aqui embaixo estou listando para você o conteúdo da frase principal. Essas 2 frases do meio é o conteúdo principal do bilhete. Ela está transcrita, essa frase do meio está transcrita logo abaixo, em hebraico, como está aí transliterado: Yarim ha'am veyochiach shedvaro vetorato omdim. A tradução de todo o bilhete é a que se segue, leia aí. Em relação à abreviação das letras do nome do Messias, ou seja, Kaduri estava escrevendo sobre a identidade do Messias usando uma abreviação. E como seria essa abreviação do nome do Messias? Ele escreveria o nome do Messias através desta frase. Então as primeiras letras de cada uma dessas palavras formariam o nome do tão esperado Mashiach. Então você vê aqui a frase escrita e as primeiras letras da frase formariam o nome do Messias de Israel.
E a tradução, vamos acompanhar a tradução. Em relação à abreviação das letras do nome do Messias, segue-se a frase: ele levantará o povo e provará que a sua lei e a sua palavra, né, que a sua palavra e a sua lei permanecem. A este assino no mês da misericórdia Yitzhak Kaduri. Muito bem. Então você já viu o conteúdo do bilhete, a frase que contém o nome do Messias de forma abreviada. Vamos ver agora qual é o nome que essa frase, então, que as primeiras letras das palavras dessa frase formam. Acompanhe aí comigo, veja. Aqui está novamente a frase, né? Yarim ha'am ve'ochiach shedvaro ve'torato omdim. E se você analisar as primeiras letras de cada uma dessas palavras, formam o nome Yehoshua. Veja aí. Yehoshua. Yud, Rei, Yud, Rei, Vav, Shin, Vav e Ain formam a palavra Yehoshua. Yehoshua pode ser tanto Josué, como é a forma mais tradicional e antiga deste nome, mas Yehoshua é também uma forma do nome Yeshua. Os judeus, tão logo voltaram do exílio babilônico, fizeram uma reforma gramatical no hebraico, visando facilitar o aprendizado do hebraico àquela geração que havia voltado do exílio e que já não falava a língua hebraica, nem muito menos o aramaico. Então eles começam uma reforma gramatical no hebraico e algumas sílabas de nomes próprios elas caem. Então, uma das alterações que o nome Yehoshua, Josué, sofreu foi exatamente essa. Do nome Yehoshua, abreviou-se para Yeshua. Mas a raiz do nome é a mesma. O nome, aliás, é o mesmo. Uma mesma pessoa podia ser conhecida como Yehoshua ou como Yeshua. Yeshua sendo uma forma mais prática. É como se você tivesse o nome Matitiahu, Mateus em hebraico, ou Mataia. Matitiahu, Mataia é o mesmo nome, porém Mataia é uma forma mais abreviada, uma forma mais fácil de ser escrito e falado também. A mesma coisa aconteceu com o nome Yehoshua, Josué. Cai a sílaba Ro e o nome de Yehoshua fica Yeshua. E é interessante notar, como nós veremos agora, que o nome Yehoshua e Yeshua, ele é usado entre os profetas de Israel e entre os escritos históricos de ambas as formas. Então você vai ver o mesmo indivíduo sendo chamado de Yehoshua em um livro e num registro contemporâneo da mesma época o mesmo indivíduo sendo chamado de Yeshua, para provar que realmente o nome é o mesmo. Yehoshua e Yeshua são o mesmo nome, representam a mesma raiz. Acompanhe comigo esses dois versículos que veremos agora. Veja. No primeiro versículo, nós temos aqui o profeta Zacarias dizendo sobre um indivíduo. E o versículo diz em Zacarias capítulo 6, verso 11: recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Yehoshua, como está no original, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Então você viu claramente que aqui Zacarias, o profeta, está escrevendo sobre o filho do sacerdote Josadac, e o nome desse filho registrado no livro de Zacarias é Yehoshua, traduzido na sua Bíblia, transliterado, aliás, como Josué. Agora veja um registro praticamente da mesma época de Esdras. E lá em Esdras há novamente o mesmo texto, e o mesmo indivíduo, aliás, é mencionado, e faz-se menção ao nome dele, faz-se referência ao nome dele, porém, como Zacarias utilizou o nome Yehoshua, Esdras não utiliza a forma antiga do nome, que é Yehoshua, mas opta por escolher a forma moderna, até porque Esdras foi aquele que retorna do cativeiro babilônico e contribui com a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Ele e Neemias fazem um grande trabalho de restauração do povo judeu
da Torá, da obediência, da identidade do povo judeu e do ensino do hebraico. Então, Esdras também atua como um restaurador da língua hebraica, um restaurador da cultura, da religião judaica. E olha o que Esdras escreve sobre o mesmo indivíduo, Josué, filho de Josadaque. Esdras, no capítulo 3, verso 2, diz assim, veja aí. Levantou-se Jesua, como está na sua Bíblia, Jesua, porém o original em hebraico é Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain, como nós veremos daqui a pouco. Levantou-se Yeshua, aqui poderia ser Jesus também, mas optaram por dizer Jesua, mas o nome é Yeshua no original. Levantou-se Yeshua, filho de Josadaque, veja aí, e seus irmãos, e edificaram um altar ao Deus de Israel. Aqui, é claro, não estou citando a referência toda. Inclusive, há um erro aí na referência, né? Seria D de dado e não Z de Ezequiel. Houve um erro aí, você, por favor, tome nota disso. Mas a referência é Esdras. Esdras, no capítulo 3, verso 2, nós temos que o indivíduo mencionado em Zacarias por Yehoshua, Josué, é também mencionado por Esdras como Yeshua. Isso prova que o nome é o mesmo. E que os judeus já estavam trabalhando com essa reformulação gramatical, com essa, vamos dizer assim, esse intuito de facilitar a língua hebraica. Isso tudo que eu estou dizendo aqui é para provar a você que o nome Yehoshua e o nome Yeshua representam o mesmo nome. Então, quando o Rabino Kaduri revela, né, de forma fantástica, quando ele revela sobre o nome do Messias, e nós vemos lá o nome Yehoshua, isso foi uma grande bomba na sociedade israelense. Israel parou quando esse nome foi revelado. Veja bem você, o Rabino Kaduri, né, revelando que o nome do Messias seria Yehoshua ou Yeshua, no momento imediatamente as pessoas começaram a dizer, mas será que o Rabino Kaduri, ele se converteu ao cristianismo? Será que o Rabino Kaduri, ele abandonou o judaísmo? Será que o Rabino Kaduri está traindo a nossa religião? Então isso foi uma bomba, foi uma coisa assim, muito polêmica em Israel, gerando um desconforto até na própria família Kaduri. Eles não sabiam o que dizer. O Rabino Kaduri revelando que Yeshua, Jesus ou Yehoshua, é o nome do Messias tão esperado pelo povo de Israel. E aí, poucos dias depois, o filho do Rabino Kaduri, David, ele dá uma coletiva de imprensa dizendo que esse bilhete não era muito acurado, que o seu pai estava muito doente, já debilitado nos seus dias finais, e que não deveria se levar em conta o conteúdo desse bilhete. Mas, infelizmente ou felizmente, a mensagem já havia sido dada. Para muitas pessoas foi um escândalo, para outras pessoas foi algo que merece ou mereceu estudo e questionamento. Então, se um Rabino Kaduri acertou em tantas outras coisas, se ele nos abençoou de tantas formas ao longo da sua vida, por que ele erraria tão drasticamente na última profecia da sua vida? Na grande profecia antes da sua morte, será que ele erraria sim? Será que ele falaria um absurdo? Ou será que o que ele falou realmente tem sentido? Ou será que Yeshua verdadeiramente é o nome do Messias esperado por Israel? Para muitos foi uma confirmação. Para muitos judeus messiânicos ao redor do mundo, foi algo muito interessante. Puxa vida, um rabino ortodoxo recebendo uma revelação do próprio Mashiach. E Rabino Kaduri afirmou que esse nome foi dado pelo próprio Mashiach, que apareceu a ele. Revelou o nome a ele. Meus irmãos, eu tenho visto, ao longo desses anos, lendo testemunhos de grandes homens, grandes judeus discípulos de Yeshua. A maioria desses homens se tornou um discípulo de Yeshua, não foi por argumento, não foi por leitura, estudo ou por convencimento, foi por revelação. Eles tiveram revelação do Mashiach. Grandes homens, grandes judeus messiânicos que hoje abençoam as nossas vidas, receberam a fé, se tornaram discípulos de Yeshua através de um mover de Deus. Viram o Mashiach Yeshua, ou sonharam, ou tiveram visões em relação a ele.
E isso já era de se esperar, por quê? Porque o Mashiach, nos últimos dias, nos dias que antecedem a sua vinda, ele mesmo se revelaria ao povo de Israel. Yeshua declara de forma muito clara para Jerusalém, olhando Jerusalém, próximo à sua entrega lá no Gólgota. Ele declara: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, quis ajuntá-los como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não o quiseste. Em verdade, te digo, ó Jerusalém, que apedreja e persegue os que lhes são enviados. Não me verás mais, Jerusalém, até que tu digas: Baruch haba beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Isso significa que Yeshua não retorna enquanto não for dado a ele as boas-vindas. Enquanto ele não for recebido pelo seu próprio povo, ele não retorna. Então a chave para o seu retorno é verdadeiramente essa revelação para Israel a respeito da identidade do Mashiach. Olharão a quem transpassaram e prantearão por ele, como a quem pranteia por um filho unigênito. Os profetas já avisaram: antes do retorno triunfal do Mashiach, ele se revelará ao seu povo. Um primeiro estágio da profecia seria o ajuntamento do povo de Israel novamente ao território de Israel. Isso temos visto. O Israel moderno, o Israel florescendo, o Israel se tornando uma nação, as cidades novamente reconstruídas e habitadas. E o segundo passo após o ajuntamento do povo de Israel seria o quê? Você se lembra da visão de ossos secos do profeta Ezequiel. A segunda etapa disso seria o quê? Deus encheria o seu povo com o seu espírito. E o apóstolo Paulo diz, o Rabino Shaul diz aos Coríntios, que quando o judeu faz a leitura da Torá, dos profetas, é como se um véu estivesse ali ofuscando a sua visão. Como o profeta Isaías declara em Isaías capítulo 29, Deus mesmo escureceu, colocou escamas nos olhos, tampões nos ouvidos, para que não enxergassem nem ouvissem a mensagem das boas novas, para que a mensagem das boas novas, o Bessorá, o Evangelho, pudesse ser levado às nações. O Eterno prometeu isso, avisou que isso aconteceria lá com o profeta Isaías, e Paulo está lembrando aqueles gentios em Corinto que realmente isso ocorre até os dias de hoje. Mas quando eles recebem o Espírito de Deus, ou quando se voltam para Deus, esse véu é retirado. E podem ler ali através da Torá e dos profetas sobre a identidade do Mashiach. Então o Mashiach lhes é revelado. Tenho visto isso nos últimos anos. O Mashiach, Yeshua, se revelando ao seu próprio povo. Não estou dizendo aqui de judeus se tornando cristãos, de judeus se tornando evangélicos, de judeus se tornando protestantes ou católicos. Estou dizendo aqui a respeito de judeus que têm vida transformada, que nascem de novo, que se voltam a Deus e a Torá e que recebem o Mashiach de Israel em seus corações. A Torá, então, é escrita dentro deles, na mente e no coração. E eles servem a Deus com entendimento. O Mashiach reconecta o povo de Israel ao seu Deus. Então nós vimos com isso tudo que tem sido uma grande polêmica, uma grande revolução tem acontecido em Israel, principalmente depois de 2007, que foi dada essa revelação bombástica do Rabino Kaduri, que o nome do Messias seria Yehoshua ou Yeshua. E para provar a você mais uma vez que Yeshua era um nome muito comum em Israel, eu sei que muitas pessoas estão perguntando, mas eu já vi aí teorias, já vi seitas de gentios, né? Claro que judeus não pensam assim, mas há gentios que pensam que o nome de Yeshua não é Yeshua, é Yahoshua, não é? Ou Yahoshua, e desdobram aí teorias excêntricas e confusas a respeito do nome de Yeshua, dizendo que não é Yeshua, não se pode falar Yeshua. Bom, não é bem assim. O nome Yeshua, assim como Yahoshua, era um nome muito comum no primeiro século em Israel.
Eu quero mostrar para você essa próxima foto, veja aí. Essa foto, ela é uma foto de uma sinagoga na cidade de Súcia. Olha aí, essas são ruínas, é um mosaico descoberto na cidade de Súcia, que fica na Samaria, ou que alguns chamam também de Cisjordânia, mas na Bíblia é Samaria. E esta cidade, infelizmente hoje sob domínio palestino, ela foi descoberta ali uma sinagoga em Súcia. E lá nessa sinagoga, com as escavações, acharam um mosaico do chão da sinagoga e veja você o nome que está escrito no chão desta sinagoga. É uma frase de louvor a Yeshua. Veja aí, está circulado o dedo desse arqueólogo, está apontando para o Yud, para o I, Yud, Shin, Vav, Ain, formando a palavra Yeshua. Esta era provavelmente uma sinagoga de judeus discípulos de Yeshua, uma comunidade de judeus discípulos de Yeshua do 4º século em Israel, provando que muitos judeus ainda continuaram crendo em Yeshua e vivendo como judeus na terra de Israel. Então essa ideia que Yeshua e Shaul e Paulo vieram instituir uma nova religião, isso não existe. Nós vemos no 4º século uma prova arqueológica histórica que judeus continuaram judeus após se tornarem discípulos de Yeshua. Como todos os outros continuaram judeus. Paulo jamais deixou de ser judeu por ter recebido Yeshua. Pedro jamais deixou de ser judeu, deixou de ir ao templo, deixou de ir à sinagoga por ter recebido Yeshua como Mashiach. Então o nome Yeshua era perfeitamente e comumente usado em Israel no 1º século. Então nós temos aqui uma prova irrefutável. Não é Yahushua, não é Yahushua, é Yeshua. Como foi reformulado a gramática por Esdras. E este mesmo nome que nós vemos, Yehoshua ou Yeshua, sua forma mais moderna, era um nome comum na época. E Yeshua, o Messias, não foi o primeiro judeu com esse nome. Você acabou de ver aqui o filho do sacerdote, que também chamava Yeshua. E há outros também nos profetas que eram chamados de Yeshua, e outros também nos dias de Yeshua, outros judeus, que também tinham por nome Yeshua. Não há nenhuma mágica no nome de Yeshua. Quem dá importância ao nome e autoridade ao nome é a pessoa. O que ocorre com o Mashiach de Israel. Bem, mas a polêmica toda não termina por aqui não. Rabino Kaduri também havia feito uma outra profecia. E ele disse o seguinte, ele disse que quando o Ariel Sharon teve aquele AVC terrível que o deixou praticamente em estado vegetativo em 2005, tão logo ele cedeu, ele devolveu territórios importantíssimos, deu-os aos palestinos, o primeiro-ministro da época que orquestrou essa devolução territorial de territórios judaicos para a autoridade palestina foi o ministro Ariel Sharon, o primeiro-ministro Ariel Sharon. Ariel Sharon, então, teve um AVC, logo depois dessa mudança, desse decreto de devolução de terras, e muitas pessoas dizem que ele foi terrivelmente amaldiçoado por muitos judeus ortodoxos. Eu estava em Israel quando ele teve esse AVC, e eu posso confirmar isso. Realmente eu via na televisão, via nos círculos de conversas de judeus ortodoxos uma grande raiva em relação a Ariel Sharon, e muitos o amaldiçoaram, infelizmente, amaldiçoaram esse ex-primeiro-ministro de Israel. Enfim, ele foi acamado, entrou praticamente em coma, e nesse estado de coma, o rabino Kaduri, ainda vivo, fez uma profecia. E a profecia que ele entregou foi a seguinte: no momento, tão logo Ariel Sharon morra, logo após a morte de Ariel Sharon, terá início a revelação de Yeshua ao seu povo. A revelação de Yeshua aos judeus, ao seu próprio povo, a Israel. Isso foi bombástico, porque Ariel Sharon faleceu neste ano. Ariel Sharon faleceu agora em janeiro de 2014. E por causa da sua morte, toda essa profecia,
tudo que essa profecia simboliza começou a vir à tona novamente em Israel. Então vocês imaginem, em 2007 foi a polêmica toda que o Kaduri anunciou que o nome do Mashiach seria Yehoshua ou Yeshua. E agora, em 2014, o Ariel Sharon morre agora em janeiro, e a profecia que o Kaduri havia feito, que o Mashiach iria se revelar ao seu povo, volta novamente à tona, ganha importância novamente, soma-se a ela, a essa profecia do Sharon, a profecia sobre a identidade do Mashiach. Então agora, novamente, Kaduri, Ariel Sharon e Yeshua, principalmente, voltam a estar na mídia israelense. Voltam a estar nas discussões dos religiosos em Israel. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Independente se Kaduri realmente afirmou que Yeshua é o Messias. Independente se realmente a profecia de Ariel Sharon, que o Messias se revelaria logo após sua morte, se essa profecia se cumprir ou não, independente disso tudo, eu não estou aqui também, é claro, defendendo o Rabino Kaduri com unhas e dentes. Eu estou revelando para você uma profecia dele em relação à identidade do Mashiach, que eu achei muito interessante. Muito interessante. E como eu dizia, independente se isso for verdade ou não, se for verídico ou não, você tem que admitir comigo que estamos vivendo em dias especiais. Já há mais judeus, discípulos de Yeshua, hoje, no século XXI, no ano de 2014, do que jamais existiu na história. Em 2000 anos, nunca se teve tantos discípulos de Yeshua, o Mashiach, como hoje. Discípulos judeus. Somos mais de 1 milhão no mundo. Isso é uma estatística feita pelos próprios ortodoxos, judeus não messiânicos, que tentam combater os judeus discípulos de Yeshua. Eles fizeram um censo em relação ao nosso número e chegaram a 1 milhão. Mais judeus creem em Yeshua hoje do que jamais na história. Nem nos dias que Yeshua esteve aqui em Israel, há 2000 anos. Então isso tudo é muito profético. E nós vemos, né, não temos tempo de lidar com isso aqui, mas uma série de profecias que estão se cumprindo. Eventos que estão chamando a atenção do mundo de Israel, e principalmente da igreja, em relação ao final dos tempos. Este ano de 2014, no ano de 2015, haverá aí esses eclipses lunares, com um eclipse solar no meio. E esses eclipses lunares, 4 no total, ocorrerão exatamente em festividades judaicas, em Pessah e em Sukkot. Há pessoas que estão chamando esses 4 eclipses lunares em 2014 e 2015, que ocorrerão exatamente em festas judaicas, estão associando a profecia de Joel, dizendo que serão as luas de sangue que irão anteceder o dia do Senhor. Não estou afirmando aqui que isso é verdade, que você deve se preocupar ou que você deve levar em consideração 100%, torná-lo como verídico, mas, independente disso, é algo a ser pensado, é algo a ser considerado. A cada dia que passa, o mundo está mais distante dos caminhos de Deus, o mundo tem se afundado na maldade. Principalmente no nosso país, no Brasil, ligamos a televisão, o noticiário, nós nem mais nos assustamos, nos surpreendemos com o que vemos. A barbárie já entrou, né, já faz parte do nosso cotidiano. Mas não se conforme. Veja como o mundo está jaz no maligno, como Yeshua já havia dito, como os apóstolos haviam mostrado. O mundo não quer saber dos discípulos de Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo nos odeia, como Yeshua disse. E se esse mundo jaz no maligno, como a Brit Hadashah declara, o que é o jaz, né? É o sono de morte. Então, se afundam na maldade, estão agora perseguindo aqueles que defendem princípios de Deus. E a tendência é piorar. Não se iluda, a tendência é piorar. Então, cabe a mim e a você não sentarmos e aguardarmos o circo pegar fogo. Mas cabe a mim e a você tomar uma atitude de fazermos discípulos no mundo, de levarmos a mensagem de Yeshua e da salvação de Deus, o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, à humanidade.
temos a obrigação de implantar o reino do Eterno de Israel no mundo, como nos foi dada a missão pelo próprio Messias. Essa é a nossa função. Não é sentarmos agora e analisarmos as profecias do final dos tempos e ficarmos sentados esperando tudo se cumprir com a falsa impressão, né? E essa falsa certeza, estaremos salvos, não me importa o que acontece com o mundo, não me importa quantos serão perdidos, quantos perecerão, porque eu já estou com o meu lugar garantido no céu, muitos dizem. Isso é um pensamento egoísta e hipócrita, contrário ao que as Escrituras nos prescrevem, nos indicam e nos ensinam. Devemos ser luz, devemos brilhar, devemos ir por todo o mundo e fazer discípulos. Assim estaremos ampliando e alargando o reino de Deus. E Yeshua nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. Como? Sendo feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Assim implantamos o reino de Deus, estabelecendo a vontade de Deus na terra, estabelecendo a Torá, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus para este mundo. Nossa obrigação é fazer com que os juízos prescritos pelo próprio Deus, anunciados pelo próprio Deus, não se cumpram. Talvez você possa até se escandalizar com o que eu estou dizendo agora, mas o meu objetivo como discípulo de Yeshua, como servo de Deus, como aquele que recebeu uma incumbência de implantar o reino de Deus na terra, é transformar o mundo e não me acomodar e me conformar com a sua destruição. Então, amados irmãos e irmãs que estão me assistindo agora, seja você judeu ou não, se você é um servo do Deus de Israel, se você é um discípulo de Yeshua, a nossa obrigação é transformarmos este mundo no reino de Deus. É fazermos com que mais e mais pessoas se rendam e se submetam à autoridade, à palavra, ao caminho de Deus, à sua lei que é perfeita. E isso fará com que Deus não derrame os seus juízos sobre toda a criatura. Esta então é uma palavra para que você, claro, saiba a época na qual nós estamos vivendo, mas não crie muito alarde, não fique atemorizado, não fique como muitos aí que eu tenho visto, desesperados, né? Compartilhando esses estudos sobre lua de sangue, sobre profecias, sobre isso, sobre aquilo. A pessoa começa a se desligar do mundo, da realidade, e começa a ficar vivendo num mundo escatológico, metafórico. Não. Tenha seus pés no chão. Sim, o mundo caminha de mal a pior, e esses juízos estão chegando, sim. Mas não desista. Lute até o final para que essas profecias, para que o mundo receba o Senhor. Lute até o final para que o mundo receba a instrução de Deus. Lute até o final para que o mundo se submeta ao Rei dos Reis, Yeshua HaMashiach. Esse deve ser o nosso propósito e o nosso objetivo também. Muito bem, eu gostaria de terminar o programa de hoje listando algumas frases polêmicas, não é, do Rabino Kaduri em relação ao Messias. Polêmicas que eu digo porque causaram surpresa quando foram dadas. Lembrando a você que se há alguma razão, alguma verdade nas profecias de Kaduri, principalmente essa em relação a que o Messias iria se revelar ao povo de Israel logo após a morte de Ariel Sharon, então tenha certeza que estamos vivendo em dias proféticos. E os campos já brancos estão. Então ore pela paz de Jerusalém. E paz em hebraico quer dizer plenitude. O Israel pleno é aquele Israel que sabe quem é o seu Messias. Ore então para que o Messias se revele ao seu povo. Ore então para que o Messias traga transformação ao seu próprio povo. Quebrando barreiras, quebrando dogmas, quebrando barreiras dogmáticas que impedem Israel de enxergar o seu Messias até nos dias de hoje. Interceda, ore pela paz, pela plenitude de Israel e do povo judeu. Esse é o mais importante. Vamos ver então algumas frases de Kaduri em relação ao Mashiach. Veja aí comigo, olha. Muitos já conhecem o seu nome, mas não creem nele. Veja só uma das frases do Kaduri. Muitos conhecem o seu nome, mas não creem nele, né? Se você soma isso aí com a revelação sobre o nome do Mashiach, isso passa a ter um significado muito importante.
Veja aí outra frase. É difícil para muitas pessoas boas da sociedade entender a pessoa do Messias. A liderança e a ordem de um Messias de carne e sangue é um conceito difícil para muitos nesta nação. Como líder, o Messias não ocupará nenhum cargo oficial, mas estará sempre entre o povo e utilizará a mídia para se comunicar. O seu reinado será puro e sem interesses pessoais ou políticos. Durante o seu domínio, apenas a justiça e a verdade reinarão. E essa última frase, veja, todos crerão no Messias de imediato? Não, diz Kaduri. No início, alguns de nós creremos nele e outros não. Será mais fácil para o judeu não religioso seguir ao Messias do que para o judeu ortodoxo. Mas eu também sou uma pessoa atenta. Eu sou uma pessoa que está acompanhando o que está acontecendo em Israel e principalmente no mundo entre o povo de Israel, entre o meu povo. E essas coisas são dignas da nossa apreciação, são dignas do nosso juízo, da nossa avaliação. Então são palavras, muito interessantes em relação ao Mashiach, que Kaduri declarou, e que eu acho que realmente estamos vivendo em dias proféticos. Faça a sua parte. Ore para a revelação do Mashiach ao seu povo Israel. Ore para a paz de Jerusalém. E ore e interceda para que Deus mande obreiros, porque os campos estão prontos. A vinha já está pronta para a colheita, mas os obreiros são poucos. Então devemos orar para que Deus envie mais obreiros. Yeshua diz, os obreiros são poucos. A seara já está pronta, mas há poucos obreiros. O Pirkei Avot diz uma coisa muito semelhante ao que Yeshua disse, Olha, os campos já estão prontos, o salário é bom, mas os trabalhadores são poucos ou são preguiçosos. Então é o que estamos vivendo hoje. Eu vejo muitas pessoas que adentram o judaísmo messiânico, se tornam pessoas instruídas na Torá, nos mitzvot, nos mandamentos, estudam hebraico, estudam o contexto original das Escrituras e se esquecem de ser essa luz ao mundo. Se esquecem de fazer discípulos, se esquecem de implantar o reino do Eterno nessa terra. E essa é uma luta que não é contra carne ou sangue, é uma luta contra potestades, é uma luta espiritual, e para uma luta espiritual, se luta-se com armas espirituais, com oração, com jejum, com bom testemunho. Não é uma guerra travada nos campos da argumentação, mas sim na intercessão, no exemplo, na mudança verdadeira, na influência que uma pessoa transformada faz e dá e causa ao seu redor. Então você, ou que você que é um judeu messiânico, ou você que frequenta uma comunidade de judeus discípulos de Yeshua, ou você que se interessou muito por isso, nunca se esqueça que a verdadeira restauração das raízes judaicas, ela se dá no interior do indivíduo. E não há implantação de um reino, não há o cumprimento das Escrituras sem a implantação do reino, sem fazer discípulos. É muito bom o movimento da restauração. Agora, ele deve ser acompanhado do maior mandamento, do famoso Ide. Temos que ir pelo mundo e fazer discípulos, anunciando o reino de Deus. O que temos visto não é a igreja fazendo discípulos entre o mundo, mas o mundo fazendo muitos discípulos entre a igreja. A igreja está repleta de discípulos do mundo, que agem como o mundo age, que pensam como o mundo pensa, se vestem como o mundo se veste, se comportam como os do mundo se comportam. Vamos alterar a coisa, vamos voltar como era no original. Nós, representantes do reino, embaixadores do reino, fazendo discípulos no mundo, resgatando almas das trevas. Este é o verdadeiro chamado de todo judeu, que o judeu foi chamado para ser bênção para as famílias da terra e luz para o mundo, e é o chamado também de todo aquele que serve ao Deus de Israel através do Mashiach, do Messias Yeshua, porque essa missão dada a Israel é compartilhada por você que não é judeu. Essa é a nossa missão, pessoal. Sermos luz e implantarmos o reino de Deus na terra. A você, meu caloroso shalom, e até o nosso próximo programa Torá em Debate.